Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Lutero. Há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. São dois trilhos totalmente diferentes. Qual é a diferença entre os dois? Ambos têm a sensação de tristeza, mas o arrependimento ele é mais voltado para a tristeza que aponta para um erro. Já o remorso é a tristeza que aponta para uma consequência específica. É como aquela diferença entre a tristeza entre passar no sinal vermelho e a tristeza por ter levado uma multa. Ou a tristeza por não ter estudado versus a tristeza por ir mal na prova. Nossa maior luta é não ter tristeza somente pelas consequências dos nossos erros, mas tristeza pelo erro em si, para que então o verdadeiro arrependimento seja produzido. Mas como saber qual tipo de trilho seguir? É por isso que eu amo a Bíblia, a Palavra de Deus. Ela nos dá dois exemplos, um de erro e um de acerto, um de arrependimento e um de remorso. Pedro e Judas. Judas negou e traiu Jesus, entregando ele para aqueles que o capturaram. Depois, ao dar de cara com as consequências, ele sentiu tristeza, mas ele não se arrependeu antes dessas consequências, ele simplesmente não gostaria de fazer isso de novo. E então, por não conseguir resistir às consequências, a vida dele acabou ali em morte. Já Pedro não. Pedro negou Jesus, porém ele se arrependeu de verdade, ele não precisou esperar as consequências chegarem. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, se arrependendo de verdade. Eu creio que Pedro também sentiu no fundo do coração aquela vontade de entrar numa máquina do tempo, voltar no passado e apagar o erro dele. Já sentiu essa sensação também? Eu quero te dizer que essa máquina do tempo não precisa ser inventada. O sangue de Jesus derramado na cruz faz exatamente essa função. Aquela sensação de voltar no tempo e ter a culpa apagada. Esse é o perdão que Ele nos dá. E o Seu Espírito Santo é quem nos conduz para esse arrependimento. O remorso pode gerar morte e até morte eterna, mas o arrependimento e o perdão de Jesus nas nossas vidas nos dá vida e vida eterna também. Você não precisa esperar que nada seja inventado. Quando Jesus disse que já está consumado, é verdade que essa máquina não precisa ser inventada. O Espírito Santo de Deus te conduz ao arrependimento. E então nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quando não ouvimos essa voz, ela vai se tornando cada vez mais baixa, ou até a ponto que a gente não consiga ouvir. Você tem saudade ou vontade de ouvir a voz de Deus? Então tudo começa pelo arrependimento, uma virada de 180 graus na sua vida. Isso é conversão. A sequência da nossa luta é primeiro tentação, depois o pecado e finalmente a consequência do pecado. Então por que não cortar o mal pela raiz? Eliminar logo quando a tentação aparece. Quando confessamos uma tentação, uma fraqueza, para alguém da nossa confiança, que anda com Deus e pode orar por nós, o pecado muitas vezes não chega nem a acontecer. Escolha o trilho do arrependimento. Escolha o trilho onde andam pessoas que acrescentam, que andam com Deus, que são boas companhias e te amam. Uma vez arrependido, você toma uma nova atitude, você toma um novo caminho de vida. Ainda que tudo esteja de pernas para o ar, hoje, se você se arrepende, você tem um novo começo. Onde você estiver, como você estiver. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19.